Você comentou da questão do planejamento estratégico. Antes você era do conselho da CIP, depois assumiu como CEO da já Núclea, né, fazendo essa transição. E a gente tem muitos ouvintes que são executivos e que são empreendedores. E sempre fica aquela curiosidade, poxa, como que isso funciona numa grande empresa, né, numa startup, mas que já é grande? Como que se dá isso? Como que é? Quanto tempo demora para fazer um planejamento estratégico? O que que vocês olham? Quais são as discussões? Como que envolve os acionistas da Núclea, né, para fazer isso? Então, eu tenho essa curiosidade de saber como que foi, porque o que tem se comentado é que foi muito bem feito, mas seria um pouco legal se você pudesse comentar isso com os nossos ouvintes também. O que acontece, né? Assim, acho que a Núclea em particular nasceu ali como uma associação com associados, e a gente tinha, antes da desmutualização, que eu não falei aqui, mas a gente deixou de ser associação e virou uma empresa de SA, com fins lucrativos. Era uma empresa sem fins lucrativos e virou com fins lucrativos. Isso foi no ano passado também. Faz parte de toda a mudança da estratégia da companhia. Depois eu até posso falar um pouco mais por que a gente fez isso. Mas voltando à sua pergunta, o fato de ter todos esses associados que viraram acionistas é muito bom, né? Porque o conselho de administração ele tem um papel de trazer conhecimento, dar diretrizes, e você ter uma visão do mercado como um todo, como a gente tem, me sinto privilegiado, né? Por ter feito parte do conselho com as demais instituições e agora como presidente da companhia sendo assessorado, né? E apoiado pelo conselho de administração. Então, o primeiro papel que o conselho de administração tem é, de fato, passar essa visão estratégica multidisciplinar, né? Hoje a gente tem ali 9 conselheiros na Núclea, são 7 acionistas, os principais acionistas estão ali representados. A gente tem hoje 48 acionistas, bancos, então a gente tem boa parte do sistema financeiro como acionista, e não só quem está no conselho nos apoia, mas como quem não está no conselho, mas é acionista também nos apoia nesse sentido, e a gente tem 2 conselheiros independentes também, que são especialistas de mercado, que nos apoiam trazendo conhecimento. Então, você imagina um time de feras, né, que estavam ali no conselho, e quando a gente parou para sentar 3 anos atrás, como associação, a gente começou a pesquisar no mundo inteiro que empresas como a Núclea, na época a CIP, né, faziam, né, e como que elas cresciam nos seus mercados. E a gente percebeu que seja pelo potencial de inovação que tem no mercado brasileiro, que é um mercado que eu diria que o sistema financeiro é um sistema de referência no mundo. Eu tenho até outra pergunta nesse sentido aí depois. E seja por isso, né? Ou seja pelas referências que já existiam em outros países, que dava para fazer muito mais coisa do que a gente fazia até então. E na época, como era uma empresa sem fins lucrativos, você não tinha um incentivo para investimentos, né, em inovação, porque, de certa forma, você vai investir, mas não vai poder ter o retorno, não vai poder distribuir lucros. Então, a empresa não tinha um certo incentivo para investir em negócio, em inovação, para gerar valor para o acionista e para a sociedade. Não. E aí a gente começou a discutir isso e aí falou, pô, precisamos transformar a empresa com fins lucrativos, né, transformar numa SA, e aí sim a gente vai ter um incentivo de investir em novos serviços que gerem valor para a sociedade e, ao mesmo tempo, remunerem os investidores, né, que são os acionistas. Sim. Então, foi ali que nasceu o planejamento estratégico da companhia, e a gente viu que a gente poderia prestar serviços. A gente tem muitos dados, como eu comentei com vocês, né? E isso pode, de certa forma, gerar muito valor para a sociedade com redução de inadimplência, redução de fraudes, autenticação de clientes, enfim. Depois a gente pode entrar no futuro da Núclea, como eu enxergo, mas aí a gente vamos fazer a desmutualização, vamos investir nessa criação de novos serviços, monetização de dados é uma das frentes que a gente escolheu como estratégia, e a gente tem uma ambição grande, né, que é mais do que dobrar a companhia em um período menor que 5 anos. E olhando o que tem fora do mercado, do mundo, né? Fora do Brasil, e olhando o Brasil, que é uma referência de inovação e tecnologia no sistema financeiro, o potencial é enorme.